Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora, com o bendito, que vocês tiveram um pouco de medinho, uma certa raiva também, tá certo? Que é o período composto, tá? Vocês lá no fundamental, vocês já estudaram o que se trata. Ai, Daniel, coordenação, subordinação, isso. E a gente vai dar uma revisadinha, tá? Porque são elementos muito importantes para a gente saber da forma escrita, tá? Porque é a partir do período composto que a gente vai fazer grandes textos, ok? Então vamos lá. Período composto consiste em separar as orações que o formam e identificar as relações que se estabelecem entre elas. Essas orações poderão ou não possuir um elemento de ligação, isto é, um conectivo entre elas. Beleza, tá? Como é que a gente faz a separação e a demarcação de uma oração? A gente tem três maneiras. Ou a gente utiliza vírgula, ou a gente utiliza conjunções, ou a gente conta pelos verbos. Ok? Lembrando que toda oração tem verbo. Certo? Toda oração tem verbo. Toda oração tem verbo. Não se esqueçam disso. Tem esses três métodos. E a gente vai utilizar esses três métodos aqui no período composto. Mas primeiro a gente tem que saber as relações para identificar de que se trata esse período, tá? A gente vai ter duas. São a primeira as orações coordenadas e a segunda são as orações subordinadas. Beleza? E aqui são as orações e suas relações. Vamos lá, eu já dei um adiantamentozinho para vocês, mas é isso. Entre as orações organizadas no período composto, são estabelecidas relações sintáticas. A primeira e mais ampla relação que se estabelece entre elas é a da independência ou dependência entre uma e outra. Beleza. Quando eu digo que a oração é independente, eu quero dizer que ela não precisa de nenhum outro elemento para agregar ao seu sentido, ok? Quando eu digo Daniel é feio, tá, tem um sentido completo, tá certo? E ela é só uma oração, beleza? Mas quando tem a dependência, quer dizer que eu preciso de outra oração para complementar a minha oração, senão ela não tem um significado desejado que eu quero exprimir, que eu quero dizer, tá certo? Então vamos lá, conhecer. A gente tem as orações coordenadas. É a oração que se junta a uma outra de modo que ambas se mantenham independentes entre si, tá certo? Eita, ficou vermelho aqui, não sei porquê. Mas vamos lá. Aqui eu separei, a gente tem três orações. E as três não tem uma ligação junta. Como assim uma ligação conjunta? Eu posso separar, colocar elas individualmente, que cada uma dessas orações vai ter um significado. Tá certo? E isso eu não posso fazer na subordinada. Porque se eu separar a oração subordinada, não vai dar. Não dá, gente. Não tem um valor significativo a oração subordinada. Ela necessita da oração principal. Mas a gente está aqui na coordenada. Então vamos lá. As coordenadas. Vamos ver aqui o exemplo. Estudei o assunto, listei os itens principais e elaborei um texto. Beleza. Aqui a gente tem as duas características. Se a gente tirar a última oração, ela vai ser uma oração coordenada assindética. Tá certo? O que é a oração coordenada sindética, Daniel? Eu esqueci. A oração coordenada sindética é aquelas orações que não tem conectivo, ok? Então não tem conjunções, tá? Mas aqui eu tenho a conjunção e, né? E elaborei um texto. A gente pode denominar essa oração também, se tivesse só duas, como oração coordenada sindética, porque tem uma conjunção aditiva, ok? Que dá também o nome, oração coordenada sindética aditiva, que está somando alguma coisa, beleza? A gente vem para as orações subordinadas. É a oração que se junta a uma outra, de modo que seja dependente dela. Certo? Dependente, tá? Então vamos lá. Ela depende da oração principal. Sempre vai ter, tá, gente, uma oração principal, sempre. Na oração subordinada. É a oração que vai ser, é como se fosse a líder,
tá? Entenda o que subordinação é uma pessoa é líder e a outra é mandada por essa líder. Quem é mandado por essa líder é o subordinado, tá? A gente denomina como subordinado. Beleza, vamos ver aqui o exemplo. O professor pediu que os alunos fizessem silêncio. Show, tá? Daniel, se eu colocar aqui o professor pediu, gente, tem um sentido? Pediu o quê, meu Deus? Por que não tem um sentido? Porque o verbo é transitivo, tá? Se o verbo é transitivo, no final da oração, eu tenho que ter alguma coisa a mais. Ele pediu o quê, meu Deus? E aí? Aí a oração vai complementar a oração principal, tá? Ok? E sempre com conectivo. Toda oração subordinada vai ter conectivo, vai ter conjunção, beleza? Muito fácil. Nostálgico, que eu sei que vocês lembram dos estudos de vocês das orações subordinadas. Eu sei que vocês têm saudades. É uma parte da gramática que está no coração de vocês. Eu compreendo, tá? Mas, tirando esse pensamento pejorativo das orações subordinadas, é uma coisa muito massa. Por quê? Porque a partir delas, do período composto total, vocês vão escrever textos, tá? Bem elaborados. Se você sabe elaborar muito bem as orações subordinadas e você sabe colocar no seu texto, ele vai ficar tinindo, maravilhoso, ok? Por isso que é importante a gente lembrar aqui no ensino médio. E a gente vem para as atividades. Atividade no livro, páginas 54, 55 e atividade no TD, tá certo? Qualquer dúvida, pergunte na aula online e até lá. Tchau!